Boa tarde, muito boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui na nossa live de domingo, escolhendo sempre um assunto, um tema fundamental para todos nós. Todos nós temos temas em comum. Afinal, irmãos por parte de pai, não é mesmo? Temos todos a mesma trajetória espiritual, estamos mesmo no mesmo desafio, todos nós. E a irmandade que nós temos de origem e de caminho, além da irmandade também de destino, porque estamos todos destinados a nos realizarmos, a fazermos tudo o que Jesus fez e mais, segundo o próprio Mestre. Então, essa irmandade é de origem, caminho e destino. Início, meio e fim. Estamos juntos, estaremos juntos por mais que nos apartemos, por mais que nos separemos, e nos temos separado muito. Esse é um tema que nós vamos abordar hoje. Como lidar conosco mesmos? Depois da nossa relação com Deus, ou ao lado de nossa relação com Deus, como nós veremos, a nossa relação conosco mesmos é a relação mais importante de nossas existências. Não é à toa que 500 anos antes de Jesus, no oráculo de Delfos, berço da filosofia de Sócrates, que foi alicerce para toda a filosofia, estava lá no oráculo de Delfos e Sócrates assumiu como pilar da sua filosofia: conhece-te a ti mesmo. 500 anos depois, Jesus confirmou a importância do pilar e assumiu como pilar da sua própria doutrina: conhece-te a ti mesmo. 1800 anos depois de Jesus, tanto o Espiritismo assumiu para si essa mesma linha, já que na questão 919 de O Livro dos Espíritos, o momento fundador do Espiritismo, da codificação, da organização da revelação espírita, do Consolador Prometido, Kardec perguntou para o Espírito da Verdade: qual o melhor caminho? Qual o melhor caminho para a nossa evolução? E a resposta foi: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Nessa mesma época se estruturava o que hoje se conhece como psicologia, a ciência do comportamento. E qual é o grande pilar da ciência do comportamento? Através de que processo todos nós podemos resolver as nossas lacunas, as nossas complicações psicológicas? Qual é o grande caminho? Se não, conhece-te a ti mesmo. Não é verdade? Aí está, eu estou com um problema aqui de alimentação da bateria. Estamos com um problema.
que eu preciso resolver. Pronto. Foi. Portanto, essa é a nossa tarefa fundamental, e dentro dessa tarefa fundamental temos um grande dilema, que é o que nós vamos enfrentar hoje, não para resolver, evidentemente, quem somos nós, mesmo sob a inspiração de fabulosos amigos espirituais, nós somos vidros muito escuros, muito grossos, incapazes de deixar passar tanta luz. Mas o nosso papel é estimular as fundamentais pesquisas de todas e de todos vocês. Não há ninguém que te seja estranho ao conhece a ti mesmo, mas também não há ninguém que esteja finalizado, nem mesmo super adiantado nessa tarefa. Somos todos, de alguma forma, iniciantes, e o nosso dilema nós podemos colocar da seguinte forma: todas essas revelações, de alguma forma, mais explícita ou menos explicitamente, no Espiritismo, na revelação dos Espíritos, é claramente colocado isso, que há uma fonte comum para todos os erros e todos os problemas humanos. E essa fonte comum é o orgulho e o egoísmo. Irmãos quase gêmeos. Orgulho e egoísmo estão na base de todos os erros humanos. Vejam só a importância desse tema. Por outro lado, se aí o orgulho e o egoísmo está no campo do problema como um ator central, protagonista, há um outro ator central e protagonista no campo da solução, muito semelhante a esse orgulho e egoísmo, que é a autoestima, o amor próprio, o auto-amor. Há uma convergência geral para essa verdade que a autoestima, o amar a si mesmo, o auto-amor, é pedra fundamental da nossa evolução, da nossa trajetória espiritual. Não há quem discorde. Agora vejam vocês, não é um fio tênue? Qual a diferença? Como compreender esse fio de navalha no qual nós caminhamos por cima dele, tendo à esquerda o orgulho e o egoísmo, à direita a autoestima, o auto-amor. Qual a diferença entre os dois? É importante ou não é nós nos valorizarmos, nós nos apreciarmos, nós gostarmos de nós mesmos, nós nos exaltarmos? É importante ou não é? Estudemos isso. Veja-se na base de todos os conflitos humanos, de todas as violências, como a violência de sexo, como a violência de raça, como a violência de classe social, ou a violência clássica de nação contra nação, se eles não são egoísmo expandido, o meu país, a minha raça, a minha classe, o meu sexo, não é um egoísmo? Egoísmo coletivo? A nação, a nacionalidade não é um egoísmo coletivo? A raça, o sexo, a classe social? E é com base nesse egoísmo coletivo que todas as violências se instalam. Não é verdade? Não é uma triste constatação?
Pois a perspectiva espiritual nos revela que o ego, que esses egoísmos coletivos são mentirosos. Que tudo isso do que nós tiramos a nossa identidade, eu sou branco, eu sou homem, eu sou brasileiro, rico ou pobre, dessa ou daquela ideologia, dessa ou daquela profissão, tudo isso é fonte de identidade para todos nós, ou não? Tudo isso a que nós nos apegamos e do que fazemos violências, competições, conflitos, luta de classes, luta de nação, guerra dos sexos, tudo isso é mentira. Eu não sou, você não é. Eu não sou homem, vocês não são mulheres. Eu não sou branco, vocês não são negros. Eu não sou assistente social e vocês não são de outra profissão. Nós não somos brasileiros e os outros não são estrangeiros. Nada disso a que nós nos apegamos é verdade. É um falso eu, é uma máscara. O ego é um falso eu, uma máscara. Nesse momento, uma máscara útil para a nossa convivência social, porque a identidade é uma ferramenta fundamental, mas nós precisamos ter consciência de que se trata de uma máscara, de uma falsa identidade. É mais ou menos como vocês me chamarem de branco e eu não atender. Por quê? Porque meu nome não é branco, eu não sou branco. Ah, mas você está com uma camisa branca. Sim, mas o fato de eu estar com uma camisa branca não quer dizer que eu seja branco. Não é o fato dessa camisa se gastar e precisar ser jogada fora, não mais utilizável como camisa, que justifica eu me desesperar, eu perder a minha harmonia, eu me desestabilizar porque estou perdendo a minha camisa. Veja quantos equívocos nós somos levados a viver por causa desse erro entre o eu essencial e o eu aparente, que aqui nós comparamos com o corpo e a roupa. Absurdo eu me unir a todos os outros que vestem branco contra os que vestem azul. Absurdo eu querer ser chamado pela cor da minha roupa. Absurdo eu me desesperar porque a minha roupa se gastou. Pois nós, por esse erro absurdo de perspectiva, guerreamos uns com os outros por aspectos que são meras roupagens momentâneas. Nós não somos brancos, negros, homens, mulheres, ricos, ou brancos e negros, ou brasileiros e estrangeiros, nós apenas estamos. Todas essas competições são absurdas. Assim como o nosso medo, nosso terror da morte. Como entender uma pessoa desesperada porque a sua camisa se gastou? Meu amigo, você quando adquiriu a camisa, você não sabia que as camisas todas são assim? A gente compra e depois de um certo tempo de uso precisa descartar? Assim é com o corpo. Não há por que nos desesperar, não há por que nos cultuar os nossos corpos nos cemitérios. Nós não somos nossos corpos. A nossa identidade, o nosso eu verdadeiro,
não é esse eu aparente, a cujo apego devemos realmente todos os males. O orgulho e o egoísmo são fonte de todos os males. A exaltação, a valorização, a idolatria desse eu aparente é a nossa grande desgraça, a nossa grande infelicidade. Então não. Essa autoestima, esse autoamor, com base nessas falsas identidades, não deve ser aumentado. Não é fonte da nossa realização, não favorece a nossa evolução, evidentemente. Ao contrário, isso está no campo dos problemas humanos. É por caírem nessas ilusões que os seres humanos se machucam em tantas guerras, tantas lutas, tantas exaltações próprias, tantas humilhações dos outros. Em guerras sem fim. Mas tanto alerta nós precisamos estar para não continuar cultivando, não continuar fazendo disso nossa fonte de identidade. Nesse ano eleitoral, muitas famílias, casamentos, relações próximas estão se afastando, estão se distanciando, estão se pervertendo por causa de idolatrias políticas. E assim acontece com religiões que são campo de fragmentação e de conflito nas famílias, nos casamentos, na relação entre filhos e pais, quanto mais entre amigos, colegas, etc. Por tudo e em tudo, nós tomamos máscara por rosto, e a título de máscaras que hoje estão e amanhã não estão, por causa do que perece, do que não vai permanecer, nos matamos, nos guerreamos. Mas há uma grande notícia, vinda de diferentes fontes também e que convergem para o mesmo ponto. Vejamos, no budismo se fala que temos um eu menor, que é esse eu aparente, e temos um eu maior, que é o eu essencial. Como na filosofia, que se fala da aparência e da essência, dos problemas e de nós mesmos. Paulo de Tarso fala que nós temos um eu maior, que temos um homem velho e um homem novo. Que é preciso deixar morrer o homem velho para que nasça o homem novo. Mesmo raciocínio que João Batista usou a partir de si mesmo, quando, estimulado no seu egoísmo, no seu orgulho, os escribas e fariseus chegaram para João Batista e falaram: aquele que você batizou está batizando, está pregando, e com muita gente ao redor dele, querendo jogar João contra Jesus. E João, numa profunda sabedoria, disse: é preciso que eu diminua para que Jesus cresça, deixando uma linha de vida para todos nós. É preciso que nós, esse personagem momentâneo que nós estamos envergando, esse figurino, essa roupagem perecível que nós estamos envergando, que ela diminua em importância nas nossas vidas, para que ganhe o papel principal o Cristo que mora em nós, o Deus que mora em nós. Quando surge a psicanálise, o ator principal da psicanálise, da estrutura do eu, recebe o nome de eu da parte de Freud. Eu, em latim, é ego.
Nós somos então esse conjunto de medos, mágoas, traumas e preconceitos que a nossa vivência fez com que nós acarretássemos para nós mesmos, como se nós fôssemos uma máscara de papel machê, aqueles papéis pequeninhos e cortados que, embebidos em água e em cola e aderidos ao corpo, fazem a máscara, como se nós fôssemos a máscara. Mas, como vimos aqui, a perspectiva espiritual é muito concreta para dizer que nós não somos essa máscara, que ao longo das muitas vidas nós já transitamos por todos os sexos, todas as raças, todas as nacionalidades, todas as classes sociais, as profissões, as religiões, as ideologias, os partidos. Nós não somos o ego. Mas, para se contrapor a Freud, Carl Gustav Jung, que no início era seu discípulo, no início era próximo, colaborador direto de Freud, organizou uma outra concepção de psicanálise, uma outra base psicológica, uma outra linha psicológica, usada hoje em inúmeros consultórios e terapias alternativas, que tem como centro não o ego de Freud, mas o self. O que é o self? Em alemão, em inglês. Myself. Quando os ingleses falam myself, sou eu mesmo. É uma tradução possível de myself ou de self, eu mesmo, o eu verdadeiro. Então, o ego, o eu, de Freud, e Jung fala do self como a dizer que o ego não é o eu verdadeiro, que nós temos um eu por trás do eu aparente. A astrologia também fala do signo solar e do signo ascendente, do eu social e do eu mais profundo. Não é ainda desse eu essencial do budismo, de Paulo de Tarso, de Jung, mas é também um eu emergente, um eu que está em processo de realização. Essa é a chave para o nosso dilema. Nós temos por trás do eu aparente, por trás das máscaras, um rosto por trás do eu aparente, um eu essencial, por trás desse eu menor social, um eu maior, um homem novo, do qual todos nós, homens velhos, estamos grávidos, e que é preciso ao homem novo empurrar, confrontar esse homem velho, para que dentro dele nasça o homem novo, como um bebê empurra a sua mãe. Esse homem novo é preciso amar. Não é à toa que Jesus disse que há 2 mandamentos que resumem toda a lei e os profetas, querendo dizer todo o conhecimento humano. Amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento, que é semelhante a esse, amar o próximo como a si mesmo. Mas por que amar a Deus é semelhante a amar o próximo e a si mesmo? Na nossa visão, é porque Deus não falava de um amor superficial, aparente, provisório, perecível como esse amor a esse ego. Ele falava que é fundamental amar a si da mesma forma que amamos o próximo, porque para além do eu aparente meu e do próximo, temos tanto eu quanto o próximo um eu profundo,
Lá onde, como disse o profeta, e ele, Jesus, confirmou, nós somos deuses. Todos nós somos fagulhas do Criador, portanto, deuses, por trás da aparência do ego, por trás da máscara de conveniência. Nós somos deuses, disse Jesus, e essa verdade é que faz o segundo mandamento ser extremamente semelhante ao primeiro. Porque amar de verdade ao próximo, amar de verdade a si mesmo, é o mesmo que amar a Deus sobre todas as coisas. Amar em profundidade a mim e ao outro, sem hierarquia, porque o que eu amo no outro é o mesmo Deus que eu amo em mim, como diz o cumprimento fabuloso do hinduísmo, o Deus em mim respeita, busca e ama o Deus que habita em você. Namastê. Não é? Portanto, amar em profundidade a si mesmo, assim como amar em profundidade ao próximo, é o mesmo que amar a Deus em todas as coisas. Foi isso que viveu Francisco de Assis, que chamava não apenas todos os seres humanos de irmãos, mas também todos os animais de irmãos, e também todos os vegetais de irmãos, e todos os minerais de irmãos, e todas as coisas, os objetos ditos inanimados de irmãos, que a própria ciência nos revelou que não são matéria inerte, não são seres inanimados, mas que no átomo há muito movimento. E a revelação dos Espíritos nos disse que nós todos evoluímos do átomo ao arcanjo. Há um princípio espiritual adormecido na matéria, que acorda no vegetal, que se movimenta no animal, que ganha consciência no hominal, no homem, e ganha amor no anjo. Essa é a nossa trajetória, e portanto nós somos verdadeiramente irmãos de tudo. Em essência, amar o outro, em essência, é amar a Deus. É amar a si mesmo, em essência. E essa sim, não apenas é o caminho, mas é o nosso destino. Essa, enfim, é a nossa realização. Amar, respeitar, procurar, se integrar com o Deus que está em tudo. Se integrar com o todo, porque somos todos um. Não é maravilhoso que a gente possa ganhar essa ferramenta? Ao mesmo tempo, num mesmo raciocínio, observar os prejuízos que existem na falsa identidade do ego individual e coletivo, e nesse mesmo movimento, distinguir que nós temos um eu verdadeiro, o qual deve ser o norte, o rumo, o sentido de todos os nossos movimentos, de todas as nossas realizações, de todas as nossas ações, a nossa única e verdadeira e essencial identidade. Veja se isso pode lhe ser útil, tanto para se afastar da mentira, como para alcançar a verdade. Acho que esse é o estudo de nossas vidas. O que vocês acham? Façamos então agora uma prestação de serviço a nós mesmos e a todas as criaturas do Brasil, do continente, do planeta, da galáxia, do nosso universo, dos muitos outros universos que existem. Estimulemo-nos
a acordar da ilusão da aparência, a ultrapassar as máscaras, para alcançar a essência, a verdade, o Deus, o Criador que habita tudo que foi criado. Não há estímulo mais profundo, mais realizador, mais transformador do que esse. Façamos desse sentimento, desse estímulo, tão importante para nós como é tão importante para todos, um fermento, uma vitamina, um estímulo essencial, uma matéria rica que alimente as plantas, que alimente os animais, que alimente os homens, que alimente toda a família humana. Nós somos deuses. Eu não posso amar a Deus como uma entidade transcendente à criação, se não amar ao mesmo tempo o Deus imanente a toda a criação, o Deus profundo, o Deus que habita a profundidade de todos. Minerais sim, vegetais sim, animais sim, mas hominais, encarnados e desencarnados, que todos nós despertemos desse sono, dessa aparência, dessa máscara, nos desidentifiquemos, nos desapeguemos desses falsos eus, estudando os enormes, extensos, intensos prejuízos que nos têm gerado essa identificação com o falso eu, para assim, exaustos, cansados, intoxicados de tanta mentira, de tanta violência, de tanta doença, avancemos nesse passo fundamental para a nossa realização, para a nossa integração. Integração que só se dará nesse amor incondicional sem fronteiras, que é simbolizado para nós por Jesus, mas que pode ser simbolizado para os budistas com Buda. Que todos nós saiamos dessa live de hoje com maior clareza e transbordemos essa clareza para toda a humanidade, para toda a criação. Nós não somos o eu provisório, nós não somos a aparência, nós não somos o que nos separa. Nós somos a essência, lá onde somos um. Que eu com Francisco, com Buda, com Jesus, com Chico Xavier, com Gandhi, com Lao Tse, com Hermes Trismegisto, que eu com vocês avance para essa fraternidade, para essa empatia, para essa compaixão, esse serviço uns para os outros, esse amarmos-nos uns aos outros como Jesus nos amou, exercício fundamental para sermos um,
para sermos o que nós já sempre fomos, mas que ainda não estamos, que é o Deus que mora em nós, que é o amor. Assim seja para nós e para toda a humanidade. Que assim se dissipem todas as guerras, todos os ódios, todo o desespero, toda a tristeza, toda a dúvida, toda a treva, fazendo emergir toda a luz, toda a fé, toda a alegria, toda a esperança, toda a verdade, todo o amor. Senhor, fazei de todos nós o que nós somos, um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, nos faça transmutar esse ódio e transbordar em amor. Onde houver ofensa, nos faça transmutar e transbordar essa ofensa em perdão. Onde houver discórdia, que nós transmutemos e transbordemos essa discórdia em união. Onde houver dúvida, que nós transmutemos e transbordemos essa dúvida em fé. Que onde houver erro, nós levemos assim a verdade. Que onde houver desespero, nós assim levemos a esperança. Que onde houver tristeza, nós assim levemos a alegria. Que onde assim houver trevas, sejamos capazes de levar a luz. Ó Mestre, fazei com que assim nós colaboremos com as grandes correntes de serviço compassivo do mundo, fazendo com que nós procuremos mais consolar e fortalecer e colaborar com as correntes de consolação do que sermos consolados. Colaborarmos com as correntes que trabalham com a compreensão dos fatos do que exigirmos que sejamos compreendidos. Trabalhar com as altíssimas correntes, colaborar com as altíssimas correntes que exalam, que chovem, que inundam o universo de amor, muito mais do que exigindo e querendo para nós esse amor. Porque é dando que receberemos e é nos irmanando essas correntes de doação de todos os tipos que nós receberemos. É nesse movimento de extirpar o julgamento pelo perdão que nós ganharemos a dádiva de deixarmos de sermos julgados, especialmente por nós mesmos, e nos auto-perdoarmos. Porque é nesse movimento todo de servir a terra, a toda a criação, de servir a transformação das instituições humanas e, acima de tudo, servir a transformação dos seres em geral e dos seres humanos em particular, que nós mesmos seremos transformados. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, meus amigos. Fundamental a gente coroar esse estudo com Francisco, deixando claro o nosso papel de recicladores do ódio, da mágoa, da ofensa, da discórdia, da dúvida, do erro, do desespero, da tristeza e das trevas, em amor, em perdão,
união, fé, verdade, esperança, alegria, luz. Que reciclagem de lixo fundamental fizemos em nós, uns para os outros, e nós todos juntos para a humanidade, para a criação toda da Terra. Graças a Deus. Maravilhoso passarmos de acumuladores para recicladores, não é? Muito boa tarde, Valquíria, Regina, Paulo, Silvia, Maria José, Adelaide. É tão bom estarmos juntos, servindo e nos servindo nesse banquete de luz, não é? Vibrações ao irmão da Estela Mari, Célio Nochelli, e para todos os outros que estão no coração das pessoas aqui reunidos na live e reunidos também por aqueles que assistirem depois. Que todos eles, todos nós, recebamos e vivamos essa parcela de Deus, essa realidade de Deus que habita o fundo de nós. Graças a Deus, muito felizes por estarmos nos transformando juntos, confraternizando-nos, servindo-nos a caminho de um dia amarmos-nos uns aos outros como Jesus nos amou. Graças a Deus, espalhe essa live se você entender que ela possa ser útil para alguém. Adquira os livros que vieram através de nós para fazer o Evangelho no Lar, o autoconhecimento, a autotransformação. Esse livro como suporte para fazer o Evangelho no Lar. Esse para investigarmos todos os dias em pensamentos rápidos o que a vida, o que Deus está querendo nos ensinar. E esse como ferramenta de autoconhecimento, de autotransformação, como exemplarmente foi Paulo de Tarso ao passar de Saulo para Paulo. Uma mudança visceral, profunda, que se houve espaço para ele fazer, também haverá para nós. Toda a renda dos nossos livros endereçadas para obras sociais. É o ganha-ganha. Ganha quem faz, quem escreve o livro, ganha quem transmite o livro, ganha quem lê o livro e ganha quem recebe os resultados produzidos pela venda do livro. Um grande abraço para vocês todos. Quem estiver interessado, comunique-se comigo pelo MSN aqui do Face. Vai ser um prazer fazer chegar a vocês de qualquer lugar o nosso material, esse ganha-ganha que nós tanto precisamos, nós que estamos embebidos num perde-perde, que são esses conflitos intermináveis e egocêntricos aos quais nós temos nos entregado até agora. Menos entreguismo, mais integração. Que assim seja para todos nós. Um grande abraço. Até a próxima. Espero que semana que vem a gente consiga fazer a oração-ação, mas pelo que eu vi na agenda, vai ser uma semana de intenso trabalho. Eu só vou conseguir estar aqui no computador na quarta-feira. Se assim for, até quarta juntos, e todos os dias às 6 horas, quem conseguir se reunir com Deus,
já não mais entre nós, não mais através do nosso grupo, mas diretamente com Deus nas suas orações, com a humanidade toda nas suas orações, faça isso. Nós nunca precisamos tanto de conexão com a fonte. Grande abraço, ótimo final de domingo, até a próxima.